Olá, me chamo Patrícia Bonetti, estou vice-presidente comercial de grupos e eventos do Clube Med Brasil e também faço um trabalho voluntário na Lageve há 19 anos. Há 5 anos no Conselho da Lageve e tenho a honra de ser madrinha da comunidade de embaixadores da Lageve. Estamos aqui no nosso ConectaCast hoje e vamos falar sobre um tema extremamente relevante: gerenciamento de indicadores. Por que as empresas buscam e coletam tantos dados e depois não fazem o gerenciamento? Vocês gerenciam todos os dados coletados na sua empresa? Ou mesmo os KPIs, eles são para controle ou um direcionamento estratégico? Tudo isso com cases nós vamos falar aqui no nosso ConectaCast, fica ligado conosco. E nós temos aqui 2 pessoas ícones do nosso mercado, Carol Gaete, Suiane Guimarães. 2 pessoas incríveis, ícones do nosso mercado, com anos de experiência tanto em eventos como em viagens corporativas. E eu tenho a honra de ser a host aqui desse ConectaCast Alageve hoje, para falar e bater esse papo sobre o gerenciamento dos indicadores. Carol, vou deixar você se apresentar primeiro, querida. Que prazer estar aqui do seu lado. Uma honra, com uma pessoa que tem 26 anos do turismo, muito para compartilhar conosco nesse ConectaCast. Querida, por favor, se apresente, Carolzita Obrigada, Paty. maravilhosa. Paty Bonetti sendo Paty Bonetti. Obrigada pela calorosa recepção. Para me apresentar, eu sou a Carol Gaete. Como a Paty também mencionou, eu tenho 26 anos no turismo. Comecei lá atrás na Transbrasil, para quem ainda se Olha. lembra. E aí a gente denuncia um pouco a idade, né? Sou tia do Arthur e da Lara, eu sempre falo dos dois, Ai, porque quem que me conhece lindo. sabe que eu sou apaixonada nessas duas crianças e paro tudo mesmo por eles. Eles já também andam apaixonados por avião, então Ai, que acaba maravilha. ajudando. Eh, eu sou membro do grupo Mulheres Inspiradoras, sou professora da Academia de Viagens e estou hoje na Voetour como diretora comercial e de parcerias globais. Então, dados também passam um pouquinho na minha mão, principalmente quando o cliente quer falar de business review, client review, né? Cada um tem um nome diferente. Mas estou super feliz, obrigada por estar aqui, pelo convite. Maravilhosa. Estou aqui também do lado da Suiane Guimarães. Su, conta pra gente da sua experiência profissional, se apresenta maravilhosa, outra pessoa incrível para o nosso ConectaCast. Gente, eu sou Suiane Guimarães, eu sou presidente do GVMG, sou embaixadora da Lageve com muito orgulho, sou analista de viagens da RHI Magnesita há 36 anos, parece pouco, né, gente? Fico denunciando a minha idade todos os dias. E obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui do lado de vocês para falar de um tema tão relevante para o mercado. Eu falo que você fazer gestão de números numa empresa do tamanho, né, das empresas que a gente trabalha é um desafio, mas é ao mesmo tempo assim muito caloroso e muito bom, porque a gente consegue levar para o mercado e trazer do mercado informações extremamente importantes para o nosso negócio. Que Muito bem. bom estar com vocês aqui. Gente, olha, 26 anos de turismo, 36 anos de empresa. Estou Não, realizada 36 aqui. anos de Não, empresa, a gente, é mais Su que uma ganhou, vida, né? ganhou. É uma vida, Olha, já gente. ganhamos nós É duas uma aqui, vida. amiga. Já. E eu ainda esqueci de contar que, igual a Carol falou, eu sou mãe do Leon, porque todo mundo me É conhece no mercado isso. de viagens, né, trabalhando com viagens corporativas e mãe do Leon. Eu tenho esses dois Mãe pontos do importantes na Leon, minha Tá vida, viu? vendo? Ah, eu também, eu já gente. Sou levei mãe o de Arthur para 3. trabalhar lá na Ai, que Voitour, ele quis máximo! conhecer. E E é quantos na impressora, anos? ele tem 6 hoje. Quando ele foi, ele estava Olha. 5,5 por aí. Adorou. Mas é legal, tem empresas que adotam essa questão do kids, né? Office, é muito legal também, é gostoso, Verdade. muito bom. Também tenho 3 filhos também. Sou casada há 26 anos. Vamos juntos nesse nosso mundo de eventos e viagens corporativas que a gente ama. Mas é isso, quando a gente coloca amor, paixão no trabalho. Voltando para o nosso É verdade. tema Bora lá. do gerenciamento de indicadores na empresa, nós tivemos há 5 anos atrás, uma discussão sobre
o nosso direcionamento estratégico e dentro de um dos pontos nós precisávamos colher dados sobre incentivo. Na empresa nós iríamos investir neste segmento de incentivos nacionais e internacionais ou não? Para isso, nós precisaríamos de números, de dados. E para entender melhor, nós queríamos buscar no mercado informações sobre esse tema. E tivemos muitas dificuldades. O que nós conseguimos há 5 anos atrás de números eram pesquisas realizadas há 10 anos. Então, assim, isso distorce um pouco como você pode tratar o direcionamento desse tema. E eu busquei essa necessidade com a Lagev. Na época, eu fazia parte da comunidade de incentivo do SIM, e com isso levei esse tema dessa dificuldade, como poderíamos trabalhar, e foi aí que nasceu a pesquisa de incentivos. E essa foi uma pesquisa que nós buscamos muitas parcerias, né, com a Embi Morumbi, que nos ajudou a coletar e formatar toda uma pesquisa para o mercado, e desde então ela vem ganhando corpo a cada ano, e hoje nós já temos um histórico de anualmente ter informações de tendências de mercado, como foi o nosso passado, qual a tendência para o futuro, e sem dúvida nenhuma nos ajudou internamente, não só a empresa que eu trabalho, mas também a todo o setor com direcionamento estratégico. Trazendo esse case, Su, começando com você, qual case você gostaria de compartilhar conosco também? Ou sobre esse case, o que te ajuda de dados de pesquisa do mercado para dar um direcionamento dentro da sua empresa? Fala um pouquinho para a gente, conta por favor. Então, assim, esses dados, eles nos ajudaram muito em dois pontos. Primeiro, no caso de transporte executivo, a gente tinha, a gente enxergava, entendia que a gente tinha problemas com a utilização, né, do transporte executivo, e a gente entendia que a gente tinha problemas mais graves ainda com prestação de contas. Mas como é que a gente ia conseguir levar isso para a nossa diretoria, para nos dar, nos ajudar a criar alguma coisa para descobrir o que estava acontecendo. E aí a gente tem uma área de desenvolvimento muito grande na empresa, e eles criaram para a gente dois dashboards, um do transporte de executivo e o outro de prestação de contas. E eu posso dizer para vocês que foi um divisor de águas. No transporte executivo, a gente conseguiu entender quem estava utilizando de má forma, a gente conseguiu levar os gastos para cada um dos gestores. Os gestores hoje conseguem saber quem está utilizando, se estão utilizando para a empresa e não, né, em benefício próprio. A gente teve a gente enxergou com esses dados que tinha muita coisa errada, muito fora dos padrões. Então, com esse dashboard funcionou e funcionou perfeitamente. Gente, é impressionante como que a gente conseguiu mudar assim o nosso olhar para o transporte executivo. E para prestação de contas, a gente tem uma política de 7 dias para prestar contas. E a gente, assim, quando a gente entendeu o que estava acontecendo, a gente descobriu que a gente tinha quase R$ 1 milhão de prestação de contas em aberto do ano anterior. E aí a gente criou, a nossa área de desenvolvimento criou esse dashboard de prestação de contas. Então, hoje, 7 dias, a pessoa não prestou contas, ele recebe e-mail de cobrança, o gestor dele recebe o e-mail de cobrança, o gestor tem acesso a esse dashboard diariamente, ele consegue entender quais números, que está faltando, se é do lado dele, se é do lado do viajante, e isso funcionou. Então, assim, eu costumo brincar que a gente tem duas vidas, uma antes e uma depois de receber esses dados assim em mãos, diariamente. Que legal. Interessante. E mexe com toda uma governança corporativa, porque Uhum. nós estamos falando de dados, mas ele influencia diretamente nos processos da empresa, né? Em como essa governança corporativa ela vai se comportar. É, vira algo muito mais macro. Ah, ali ela tem gestão de Total. pessoas, ela tem liderança envolvida, ela tem resultado, porque o investimento estava todo
Como? sem Um prestação. valor alto como um ano É ou como muita é muito, coisa. Olha, é. olha a eficiência que ela acabou trazendo E com isso números, né? hoje, se eu falar para vocês que hoje eu devo ter R$ 100 de prestação de contas em aberto de 25. Caramba! Nossa, Mas é porque é um trabalho de formiguinha, né? As é. pessoas, elas vão, elas vão recebendo essas cobranças periódicas e o gestor também é um papel dele. A gente está sempre fazendo treinamento, fazendo reuniões, levando essas informações para os gestores, para que eles tenham também nos ajude a fazer a governança desses números, né? Teve E Muito tem mudança de bem. funcionado. comportamento, cultura, né? É, Exatamente, a gente é, trabalha muito, a gente passa muito pela cultura da é. empresa. Porque às vezes, como a Paty falou, às vezes você tem aqueles números, mas você não sabe o que fazer com ele. E quando a gente viu que a gente tinha esse número gigantesco, a primeira coisa que a gente fez foi pensar numa forma da gente utilizar esse número em benefício próprio. E funcionou, e funciona muito bem. Parabéns, super Parabéns mesmo. case, né? Super case. De Você teve eficiência. apoio da TMC? Você teve contratação externa de alguém para ajudar no BI? Tudo desenvolvimento. Tudo, Aí eu já tudo fazia a nós. Não. pergunta, passando. É. Não, mas é um Desculpa. bate-papo, Mas Carol, é e isso, você mas é um sabe que uma pergunta muito legal, porque a gente tem uma área de desenvolvimento. Então, assim, quanto mais você leva ideias de desenvolvimento de ideias mesmo, assim, da ideia de de novos criar uma planilha projetos. de Excel até um robô para fazer a entrada de notas fiscais, de fazer essa gestão dos gastos com cartão. Gente, funciona e funciona. É uma área muito grande e que a gente tem, assim, o nosso presidente é, muito acessível, né? Uhum. E chancelando isso que a gente Sim. faz. É muito legal. Toda mudança, quando a gente fala assim, né, expande para uma governança corporativa, quando a gente tem um boarding da empresa realmente muito ligado, conectado a essa cultura organizacional, ela faz toda a diferença, porque parte, como a Carol trouxe aqui, é toda a parte de liderança, né, ligada a dados. Dados, liderança, governança corporativa, processo. E o Cultura, que você trouxe é comportamento, super né? importante, Carol, porque a empresa que a Su trabalha, que a Suiane trabalha, ela tem todo um apoio e departamentos montados. Não são todas que têm essa questão de projetos, novos projetos desenhados. E hoje em dia, e cada vez mais, as empresas buscam especialistas da área. E eu acho que quando você tem uma empresa que tem programas, tem essa expertise de reports, de relatórios, do que trazer, às vezes você nem sabe, a empresa não sabe nem pedir, mas a agência que é especializada, ela sabe te entregar para te direcionar o melhor caminho. Eu acho que você um grande exemplo para trazer aqui para nós sobre como conseguir direcionar para as empresas de uma forma positiva esse gerenciamento de dados. Cá, conta um pouco para gente. É até difícil eu colocar, porque de alguma forma a gente tem que primeiro entender do outro lado, né? E aí eu estou me colocando como intermediário, com uma TMC robusta, que tem dados para apresentar para os clientes e tudo, mas eu preciso entender primeiro se o outro lado tem essa cultura que no inglês a gente adora usar essas palavrinhas, né? Uhum, Mas cultura data-driven, que é direcionado a números, direcionado a dados, porque tem aquele cliente que só quer saber quanto ele gastou e tem aquele cliente que vai te pedir uhum, até a quantidade de KPIs que a gente sabe que muitas vezes eles não são usados. Mas, por outro lado, ele, de alguma forma, quer ter o controle de ter a informação, porque um dia ele pode precisar. Então, eu acho que são duas coisas aqui. Uma, a uhum, gente, quais indicadores a gente leva, que KPIs a gente recomenda para um cliente, o que é que ele quer olhar, o que que é importante para ele, porque ele precisa entender o que é importante para ele lá do outro lado, né? claro, Dentro da claro. casa dele. O que que é importante, Su, para você? É medir prestação de conta, é medir desconto do aéreo, é medir tarifa média da hotelaria. O que que é importante? Porque, de repente, o importante para ela é só saber a transação. Então, para cada cliente, eu acho que a gente acaba adaptando, e aí o mercado atua assim, né?
acaba adaptando que tipo de informação a gente leva. É muito difícil você dizer para um cliente que ele tem acesso a tudo. É muito difícil um cliente ter acesso a tudo, se ele não parte do início, que é qual é o indicador que ele quer medir. Eu vou dar um exemplo da minha gestão, porque aí a gente falou de liderança, né? Mas o que que o gestor quer avaliar? Porque eu trabalho com SDR na prospecção, né? Você falou que também que eu atuo com novos negócios. Sim, novos Isso. negócios está dentro da minha responsabilidade, mas dentro de novos negócios, por exemplo, eu atuo com topo de funil. Então, funil, eu tenho SDR, eu tenho gente que faz um primeiro contato, que faz qualificação, depois o vendedor que marca a reunião, depois as propostas que estão na rua, quantas RFPs eu estou participando. Então, assim, como gestor de vendas, o que é que eu quero ver? Então, para cada etapa, eu coloco o indicador que eu estou atuando. Então, eu quero saber quantas chamadas eu fiz, com quantos clientes eu falei, quantas propostas estão na rua, quantas reuniões eu fiz, quantas devolutivas eu tive, qual a minha taxa de conversão, qual o marketing, por exemplo. Ele sempre olha o investimento por lead, então está investindo quanto em marketing para poder trazer algum tipo de resultado. Mas aí eu estou falando da Carol como gestora de vendas. Então, eu sei os meus indicadores e eu vou atrás dos números para eu ter esse indicador e poder direcionar o time. Quando a gente olha para o gestor, principalmente no foco de viagens, o que é que ele quer ver? Porque há muitos anos, pessoal, eu estou na Lagev desde o começo, desde lá dos primórdios da Lagev, Desde a Bigeve. praticamente antes de a Olha BGF, só. mas desde esse tempo, é, eu, eu acho que a gente pode passar por várias etapas onde a gente discutiu o que KPI que o gestor olha. Não pode ser só tarifa média, não Hum. pode ser só o volume do aéreo, não pode ser o custo total da viagem. Poucos olham o custo total da viagem, mas também a gente está preparado para entregar todo esse tipo de informação e dados. E aí, isso você falou de ter uma área interna que se envolve, que traz, que desenvolve, que vai buscar informação, que junta fontes, porque o nosso É. mercado, as fontes são muito fragmentadas, né? Você tem o da TMC, você tem o do fornecedor, você tem o seu próprio, você tem o do cartão de crédito. A gente acaba mesclando muitas fontes diferentes. Então, acho que é muito, muito positivo vocês terem uma área que consegue dar um suporte para as áreas internas que possa juntar tudo isso também. E você sabe o que é o mais importante disso? É que quando eu olho para esse tanto de número, o que eu consigo com isso? Eu consigo diminuir e pensar no que a gente está jogando de dinheiro fora. Porque você fala assim, Suene, mas o que você vê nisso? Vamos pensar na política das empresas de emissão. A minha política é de 21 dias. O que isso significa? Que se a pessoa se programa para viagem, ela não vai remarcar, ela não vai cancelar. A gente vai ter um poder de negociação com as companhias aéreas, porque a gente está dentro de uma antecedência que está dentro da política da empresa. Então, assim, o número, ela faz com que, além da gente gastar menos, a gente consegue ser mais assertivo nas nossas emissões. Isso tudo com a ajuda da nossa TMC, porque a gente não faz nada sozinho, a gente precisa eh, de um suporte. E às vezes, eu tenho um exemplo muito claro de uma pessoa que ia comprar uma passagem para a Áustria e ela ia morar lá, ela estava sendo expatriada. Uhum. E aí ela comprou a passagem só de ida. Chegou lá na agência, a agência falou: "Ó, mas se ele comprar ida e volta, vai ficar metade do preço." Mas ele não pensou, eu estou pensando, eu estou indo. Entende que essa gestão dos gastos passa pelos números que a gente recebe da nossa área, né, que criou esses dashboards, dessas informações, né, e os KPIs que chegam para a gente, mas também do nosso parceiro que nos ajuda a cuidar disso, de enxergar aquilo que a gente não vê no dia a dia, na rotina do dia a dia. Então, assim, isso é essencial, que a gente consiga ter esses números, mas que também traga bons resultados para a empresa, né, com o suporte dos nossos parceiros.
Olha como é grandioso, né? Nós estamos falando do tema de gerenciamento de indicadores, mas nós navegamos no departamento financeiro, porque é diretamente ligado a custos, Uhum. né? Ou mais gastos, ou mais eficiência e saving. Nós falamos de gestão de pessoas, porque nós falamos de processos. Unidos, Quando a né? gente fala Sim. de processo, nós falamos de cultura organizacional, falamos de compliance, falamos de uma governança corporativa, falamos em vendas, que a Carol trouxe muito bem, porque vendas realmente são números, impactos, objetivos, metas, como fazer, como olhar os dados. Então, nós navegamos em um tema, em vários departamentos diferentes, e aqui eu ainda reforço mais uma vez a questão que a Suiane trouxe, desculpe, e que a Carol também trouxe. Quando você fala que o viajante, ele tem essa autonomia de escolher e comprar a passagem, mas que você pode ter um especialista por trás que vai fazer essa análise, ele é extremamente relevante. Hoje nós falamos aqui no turismo do especialista que é a agência, porque ele não trabalha só com a passagem aérea, ele tem uma visão macro de tudo. Então, quando você tem um especialista que pode te ajudar a trabalhar, te direcionar, ter esse olhar para analisar estes números e gerenciar esses dados, é fundamental para o dia a dia da empresa, da companhia. Então, acho que essa, né, não é nem dica, é quase que uma obrigação, é você ter esse gerenciamento de dados e ter especialistas. Hoje, em todas as áreas tem. Quando você fala da ortopedia, você tem ortopedista do joelho, do cotovelo, da mão, do pé. Você vai hoje ao dentista, nem o dentista hoje faz tudo, não. Tem o do canal, tem o da prótese. E por que no turismo a gente não tem o especialista que cuida de cada coisa? E realmente, quando nós falamos de dados e você tem uma agência por trás que te dá todo esse respaldo, né, Carol, é extremamente rico. E trazendo toda essa potencialidade, Carol, o que você acha mais perigoso? É não ter KPIs ou medir errado? Porque se você pode fazer sozinho, você não tem Ai, mas direcionamento, essa pergunta é muito difícil. porque os dois são perigosos, né? Muito. Não Não ter ter dados. KPIs ou ter dados errados? O que é O que pior? você fazer com esses indicadores, né? Ó, eu acredito que não ter KPIs é Seja, pior do que olhar dados errados, porque é, é, pelo menos o dado tem existe, que certo ter. ou errado ele está ali. Você pode fazer análise certo ou errado com aquele dado que você tem ali. Mas se você tem uma gama de dados tão grande que você não sabe nem o que você está olhando, você não sabe nem o que você está procurando no número, você começa a fazer PROC-V e vai lá e faz tabela dinâmica, mas você está buscando o quê? Aí o KPI, É, acredito que seja mais relevante do que ele ser correto ou incorreto. com certeza. Eu concordo com a Carol. Porque se você tem um número, ele pode te dar um direcionamento. Se você não tiver nada, Você não tem você, nada, né? você vai Você já partir de tá onde para onde? Você vai de lugar nenhum para lugar nenhum. E É, quando você tem um número, olha, se o número está meio distorcido, baseado na sua experiência, porque além de número, tem que ter muita intuição. Você tem que meio que usar a sua experiência para essa gestão. Porque às vezes você fala assim, nossa, mas esse número aqui, eu já vivi isso em algum momento da minha vida. Eu já vi isso aqui. Aí você começa a aprofundar naquilo. Você chega no número que é o número correto. e a questão acho que hoje é muito difícil, acredito que uma empresa não tenha dados, né? Acho que nós acreditamos que, até para a empresa entender o próximo passo, o que fazer, ela precisa de alguns indicadores. Então, realmente, eu compartilho da mesma opinião que vocês, tem que ter os dados, nem que de um primeiro momento tenha uma medição de uma forma errada, ele vai entender isso em algum momento e ele vai corrigir isso, Sim, porque por mais que você tenha um objetivo, a rota muda no meio do caminho. E essa questão da rota mudar no meio do caminho são novos indicadores que você pode pesquisar para São trazer, como a cíclicos, Suiane né? trouxe, exatamente. A questão da intuição. Você pode bater o número, olhar aquele número, aquele indicador,
fazer sentido ou não, ou trazer mais necessidades, como a Carol trouxe. Tem sempre KPIs que são mais medidos, mais olhados, de bate e pronto. No entanto, você vendo aquele número, você quer mais detalhes. Para você ter mais detalhes e até querer saber mais, é Conhecimento, né? errando, acertando, Exatamente. né. E se você tivesse, assim, analisando a questão dos indicadores, ele é uma questão, Carol, de sobrevivência ou de crescimento para a empresa? Acho que está muito ligado, na verdade, as 2 coisas, mas Ai, os dois, mas eu hoje diria mais sobrevivência. É por muito é, difícil tomar decisão no. é, Não é feeling a palavra, é no. Vou botar entre aspas aqui, ó, no achômetro. É, Eu verdade. acho que eu estou comprando bem, eu acho que eu estou pagando barato. E a gente tem um ponto no nosso mercado que são poucas as fontes que a gente possa fazer benchmarking ou comparação. Então, vou dar um exemplo. Tarifa média de hotelaria. Primeiro lugar onde eu vou olhar, obviamente eu tenho uma carga de dados hoje na TMC que eu atuo, mas o primeiro lugar que eu vou olhar é FOB. é, É, mas o FOB compreende tudo, mas é o primeiro lugar, tarifa média contra tarifa média, eu vou pegar o lado público. é. É, A mesma coisa as informações que a gente tem hoje de ANAC. Então, é, tarifa se está subindo ou se está descendo, porque o gestor, para ele poder medir também um pouco do orçamento que ele tem, ele precisa ter uma base de comparação. Ele está comprando bem ou mal? Comparado a quê? O nosso mercado vem desenvolvendo isso, FEComércio tem feito, a Lagef tem feito, os dados da Bracorp são É, ótimos, sim. acabam sendo base para utilizar para você poder tomar algum tipo de decisão, mas é essencial que você tenha número, é muito difícil, é sobrevivência. É. os números, você sabe o que que me encanta? Porque não tem erro. Ah, Quando a número é número. gente, quando a gente chega no resultado final, eu falo, gente, mas olha como é que é importante a É. gente ter essa informação. Porque quando você vai tomar uma decisão, a parte mais importante é saber que você está tomando uma decisão baseado em dados e fatos. É. O que eu acho que é muito legal que trouxe aqui, né, que a Su trouxe à mesa, é essa questão. Ela é especialista em números, sempre gostou, diferente da Carolzinha, que se especializou, hoje é ícone. A Su sempre amou, mas o que ela ama também é gestão de pessoas. Então, é como ela encara esse número, né? Como ela inspira a direção dela na melhor estratégica. Ela traz os dados, porque contra dados e é fato, Tem não é É, isso? argumentos, não né? tem Números, argumento. não tem argumentos, não é essa a Nenhum. questão? É. Mas é o jeito gentil dela trazer, né? Dela interpretar e repassar isso. Porque você acaba inspirando a sua direção, ou você acha que às vezes o número ele te pressiona? Fala para mim sua opinião. O número pressiona você no seu desempenho, na sua meta, no seu objetivo, ou ele te inspira? Eu posso falar para vocês assim, sem sombra de dúvidas, que me inspira. Porque como eu não sou de humano, eu sou de humanas, eu não sou de exatas, mas ele me desafia. Então, quando eu sou competitiva no último grau, chegou um Tá. negócio ali, eu falo, gente, eu vou resolver isso hoje. Então, me inspira a procurar uma forma de resolver aquilo e de levar esses números para, né, para a direção, porque na empresa que eu trabalho, a gente tem uma área específica que tem um gestor que antigamente se chamava, muito antigamente, chamava gestor de pacote de viagem. Gente, isso não existe mais. A gente tem uma área que chama GMD, e essa área, essa pessoa, ela é 100% focada no resultado da área de viagem. Então, assim, ela leva os resultados para todos os gestores, para o nosso conselho. Então, assim, o que que é inspiração para mim? É quando eu recebo esses números e levo. Muda. Gente, é muito sensacional. Porque aí ele fala assim: nossa, mas a gente teve uma queda aqui, olha, a gente tinha 21 dias de política, agora a gente está em 34. Isso me inspira. Eu falo, olha, gente, não é que a gente fez um trabalho bacana, e ainda tem uma coisa que comigo
que eu sou muito de fazer a pesquisa e conversar com as pessoas no elevador. Eu falo que a gente não tem pesquisa de atendimento. Eu Tem faço os 5 minutos do elevador. eu tenho 5 minutos do elevador. E isso traz as pessoas para o nosso lado, porque aí eu levo o número e falo, olha, sua prestação de contas não está A fechada. Suane levando o Olha, número. eu já escutei uma Nossa. pessoa falando assim para mim no elevador, nossa, mas você chega na minha casa todo dia, 8 horas da manhã, em anexo no e-mail? Eu falei, mas fica parecendo assim, nossa, Su, mas todo dia, porque esse número chega para mim e chega para quem está fazendo, quem precisa resolver e fazer o negócio dar certo. E, gente, e funciona. Aí as pessoas agora já gostam de mim, né? Elas já não ficam bravas comigo, porque Você não tem mais o dedo duro, né? não, O relator. eu sou o dedo duro, mas com essa brincadeira, Ferramenta, né, e com essa né? ferramenta de todo dia chegar na mesa da pessoa, eu tenho Algum. R$ 100 de prestação de contas em Olha, aberto de vinte e Não, cinco. esse aí é Então, sucesso. assim, é sucesso, gente, porque a Sucesso. gente já teve 1 milhão em aberto de um nossa, ano para o outro. Então, assim, certamente. foi baseado nos números, nos KPIs, nos dashboards, que a gente conseguiu e também um trabalho muito de olho a olho, né? Ligar e olha. Então, assim, gente, contra números. Não Não, tem, a pessoa, mas tá aqui, olha. é. Você se gastou, você precisa prestar conta. Olha, você usou o transporte executivo indevidamente, tá aqui os dados. Gente, não tem como a pessoa questionar se tá Ô, ali Su, você no. usa um expense bom. Você usa uma plataforma, uma Sim, ferramenta, sim. tá? A gente tem. Hum. É uma das coisas, as primeiras coisas. Ontem eu fui escrever algumas coisas que eu queria, né, trazer aqui, e a primeira coisa que eu pensei é de onde que a gente coleta esses É, dados? A gente tem que ter um bom expert, é. porque senão não adianta. Você vai falar, A a planilha planilha do não dá. Excel, Não, gente, Planilha é não dá. muito, maravilhoso, mas não muita funciona. informação, Para né? prestação de conta, É, planilha, impossível. Exatamente, Impossível. Tem que ter exatamente. uma ferramenta mesmo. Isso. E se você tem uma boa ferramenta, você consegue ser 100% assertivo. Porque a pessoa gastou, ela tem um cartão, ela gastou, sobe para o perfil, ela presta contas, o gestor aprova, passa pela auditoria, finalizou, já sobe para o sistema, contabilizou, acabou. O Não cartão, tem. vocês usam, cada um tem um cartão Cada um tem um cartão. corporativo. e ela É comentou que ela empresa tem o com boa cartão, governança, exato, um evoluída, exemplo de exemplo de governança empresa mesmo. corporativa. Ela tem um departamento de tecnologia. Olha isso, amiguinha, não existe isso, Carol. Tem uma área que tem, eu costumo brincar que são as crianças, né, que adoram brincar com tecnologia. Então, assim, tudo que a gente leva as ideias e eles desenvolvem. Eles Os fazem. Desde uma projetos, novos planilha, Ela falou robô no projetos. começo. a É. gente tem até a pessoa que cria lá uma planilha de Excel que resolve o nosso problema, até um robô que faz entrada de nota fiscal, gente. Olha que Então, máximo. assim, as empresas que têm o apoio, o suporte de uma área que desenvolve isso, que você pensa, o que que eu posso fazer para melhorar a minha área, para melhorar a minha gestão? Aí eu levo a ideia, a pessoa lá Desenvolve. desenvolve e a gente trabalha. E a gente consegue, inclusive, mensurar os ganhos que a gente tem. Que legal. É, Muito bom. Pedi uma É um bela promoção, hein? exemplo. É, não, eu acho que são cases de exemplos de como seguir, né? A empresa que tem ou que não tem esse gerenciamento, tem uma empresa de apoio, porque a maioria não tem, né? Nós estamos exatamente. falando de uma empresa muito grande, que é o, né, que é que você trabalha, que você tem essa governança corporativa muito bem desenhada. Hoje, até com a inteligência artificial, com toda essa tecnologia, ela vem realmente agregar, né, nesse gerenciamento de dados, inclusive nessas análises, claro, com um olhar humano extremamente, com a experiência que a Carol trouxe aqui, Apurado. de bater o olho e entender que algum desvio tem algum número, como aprofundar naquele KPI, tudo isso é Já se importante. fala da IA ajudando a fazer análise preditiva. Então, Olha, obviamente, a gente precisa ainda ver todo esse processo de segurança, onde você sobe os dados, se eles estão compliance ou não, enfim, mas já tem IA que pode apoiar em você olhar e falar, altera do 21 dias, né, que você falou?
Altere de 21 só para 19, que você vai ter um ganho X, porque 19 a gente achou uma curva Uhum. de preço caindo. Opa, então já tem inteligência artificial também, Olha. e poucos estão preparados para utilizar. Exatamente. A gente ainda tem toda essa questão de segurança, o que, que as empresas permitem ou não você subir dentro de uma inteligência artificial para análise, mas já tem alguém que te ajude a fazer uma análise antecipada e muito mais futura do que passado, né? A gente tem o costume de fazer análise do passado e É. não trazer o O ano movimento para mudar o passado, futuro. nesta data, tivemos desta performance. Ok, qual a tendência agora? Qual o próximo passo? O que vamos fazer? É, E eu vou contar interessante. uma coisa para vocês. Recentemente, uma das pessoas dessa área de desenvolvimento, ele criou uma, sei, uma inteligência artificial que ele entra dentro, a gente tira o relatório dos gastos no cartão e ele consegue analisar cada uma das despesas, se elas realmente são de viagens, se realmente estão dentro da política da empresa, se a Olha. pessoa não está comprando nada pessoal. É sensacional, gente. Você sabe que na GBTA desse ano eu participei, né? Lá, a GBTA Convention é a convenção dos Estados Unidos de Business Que acho Travel que é a global, maior, né? É a maior né? que Uhum. existe hoje. Aliás, já faz muitos anos também. Também É. eu ia quando eu era criancinha. Mas na GBTA, um dos painéis que eu assisti falava sobre inteligência artificial. Olha que loucura. Gerar uma nota, um recibo de um restaurante e como é que você identifica se aquele recibo ele era fake, falso, ou se Válido, ele era uau! real. E o quanto as ferramentas de expenses, que é o caso até da sua aqui, conseguem capturar o que a IA já cria. É loucura, assim, porque tem para o bem e tem E para o tem mal para o E também, é mal, real, tá, é. gente? Isso já existe e existe lá na viu? Olha isso. Tá em dia com a e GBTA já, ó. Tá em e dia. Eu funciona, falo, é um gente. case de exemplo. Então, Super. a empresa que acho que não tem esse processo bem formatado e não, né, acho que ainda a indicação é para ter o especialista, porque sem dúvida nenhuma uma agência vai te abranger o global, vai pegar toda a questão macro desse gerenciamento dos indicadores, mas um exemplo de case é que a nossa queridíssima sua aqui, que traz aqui uma enciclopédia de possibilidades e cases de tudo que ela já passou, né, que ela Mas já é teve legal de porque assim, ela pega as dores e vai tratando as dores, porque ela falou que se inspira maravilhoso, com o problema, com o número que ela exatamente. traz, né? Se você tivesse perguntado para mim, eu ia falar, me sinto pressionada, porque Eu quando me eu sinto olho ali e falo, não tá vendendo. Você é de venda, você também se sentiria total, pressionada pressionada. é o Ela número se, 1. não é? É, Ela se me sente, empurra, me Ela empurra te para ela dentro. motiva, ela pega a dor é. e resolve. Porque sabe o que acontece? Eu até na hora que a gente chegou aqui, eu estava brincando com a Paty e com o Osmar. Eu sou de experiência, gente. Eu gosto de experiência. Então, quando eu olho para as pessoas e eu consigo entregar para elas e olhar nos olhos dela e falar: "Nossa, mas chegou aonde que eu queria". Isso me inspira. Eu gosto de desafio. Eu sou muito competitiva, gente. Então fala para mim assim: "Vamos pensar numa coisa". "Ah, não vai ser amanhã, vai ter que ser hoje". Então, isso todas as vezes que eu vejo uma coisa Não assim, eu se falo: "Gente". autopressione, É, alguém se É, pressiona. não tem né, como. A e isso pressão existe, Carol. existe, existe. Mas é porque eu gosto quando eu consigo entregar alguma informação que a pessoa fala: "Nossa, mas eu não tinha pensado nisso". Isso me motiva, isso me faz feliz. E É. depois que a gente fica com muitos anos de empresa, porque, assim, a experiência leva a gente a isso. A experiência de vida, né, e até de trabalho, porque 36 anos no mesmo lugar, na mesma empresa, você olha e Você fala sabe assim: todos "Gente, os caminhos, o né? que que eu o que que eu o que que eu quero mais? Eu quero esse desafio todo dia". Olha só, é um Porque senão você exemplo. De começa a venda. voltar, É. você não quer
quem Olha mais? que orgulho estar do lado dessas duas Demais. mulheres Maravilhosa. gigantes, contando orgulho Maravilhosa. e felicidade. E para a gente finalizar o nosso podcast, Carol, gostaria de compartilhar algum case a mais, ou uma dica, alguma observação que você tenha recebido dos clientes de positivo, ou um ponto de atenção agora como tendência para o futuro? Gostaria de compartilhar agora para fechar o nosso podcast? Bora lá? Bora Bora! lá? Tirando o fato que sexta-feira a gente se falou umas 20 horas, né? Mas a gente só se falou às 20 Exatamente. porque um cliente tinha me ligado pedido um overview de última hora. Eu marquei, Olha. tipo, precisa ser agora? 18 horas, nós ficamos até 19h30 avaliando alguns números de aéreo e hotel. Mas aí ele focou no hotel, aí demorou mais ainda. Mas por que isso? Porque precisa de número. Porque você tem um parceiro que possa te suportar e possa te ajudar. As fontes são inúmeras. Acho que a consolidação de fonte é muito importante, seja a TMC ajudando, o fornecedor trazendo uma carga de dados, sempre tem fontes diferentes. Eu colocaria comparação com dados externos, dado da ANAC, dado do FOB, algum dado que alguma entidade, alguma associação também possa contribuir para você olhar e falar assim, eu estou no caminho certo ou não. Tem um case, sim, eu vou falar pouco dele porque é um dos cases que está no final do prêmio Você Inspira, aqui do LACT, mas um dos nossos clientes pegou fontes externas para comparar com o seu próprio número. Então, ele também tem uma área de projetos que faz todo esse desenvolvimento e criou um super mega BI. Então, quando eu falo super mega BI, ele tem o dele, ele contratou o meu completo. Quando eu falo meu completo, o meu tem inúmeros dashboards diferentes, com visões diferentes. A gente construiu com olhar de fornecedor, com olhar de cliente, com olhar do intermediário. Tem N visões, mas ele foi e ele comprou, ele pagou, ele paga mensalmente para poder também acessar os dados do BI da Bracorp. O time dele interno juntou os três e hoje ele faz um benchmark, ele faz uma comparação entre o quanto ele compra, se ele está maior ou menor que a tarifa média de duas fontes diferentes, que é a Voetur, desculpa, no caso eu falei o meu caso, Claro. mas porque é um case que eu vivo, com o da Abracorp, que é um dado de mercado. E aí ele consegue ter um termômetro para saber se ele está alto, se ele está baixo, para poder mensurar eficiência de negociação com os fornecedores. Então, ele só volta para a mesa hoje com o fornecedor se ele tem uma comparação com dois dados externos. Aí sim ele negocia. E aí o fornecedor tem que estar muito mais preparado para poder Claro. discutir com esse cliente, porque o cliente está munido de informação. Então, esse é um case que é sensacional, tá? É um dos finalistas hoje no prêmio Você Inspira, Que porque ele trouxe interessante. uma comparação e um saving bastante Significa grande, significativo. Então, para o futuro, eu colocaria aí a preditiva. Então, acho que precisa olhar um pouquinho, além de olhar dados do que já foi executado do passado, o que vai acontecer, tendência para o futuro, mas eu utilizaria também, obviamente, dentro dos ambientes de governança e de segurança de dados que as empresas possuem. Eu iria um pouco com essa mescla, olhar para dado externo, juntar as fontes e olhar para o muito futuro. legal. Muito bem, adorei. Belas dicas. IA faz parte, acho que nós Faz. tomamos café pensando na IA, almoçamos pensando na IA, A jantamos gente usa pensando. até para arrumar texto, né? Não é isso? Não é? Para ser mais É fofo no isso, e-mail. tem que trazer isso. E É. como gerenciamento de dados, a gente vai Gente, é falar de fofo no inteligência e-mail. artificial, não é isso? Por Verdade. favor. Mas fala, Su, para você, sua dica final, um case que você gostaria de compartilhar aqui conosco para fechar nosso ConectaCast. Então, gente, conversem internamente. Entendam o que vocês estão recebendo de informação. Sempre que vocês receberem algum dado, tenha um olhar mais apurado daquilo que você está recebendo e também crie a rotina de usar os seus dados. É essencial que você use aquilo que você recebeu, porque número no papel, ele não serve de nada. O que serve é você levar os números para melhorar os seus processos e melhorar
os gastos da empresa, né? Porque a gente não pode falar que a gente não pensa em custo, pensa, mas a gente tem que pensar no que a gente está recebendo e o que a gente vai entregar, tanto para a empresa quanto para o mercado. E outra coisa, benchmark. Gente, é Total. As essencial. duas falaram. É essencial, benchmark. Isso faz total diferença na nossa vida corporativa. É, é a minha dica. Perfeito. Eu acho que para Vai falar fechar, alguma coisa. além de agradecer, eu gostaria aqui de falar da importância de estar em uma associatividade, de estar presente. Se você não é associado à Lageve, fica aqui uma dica para se associar à Lageve ou alguma associação também que faça parte dentro do seu segmento. Isso é importante para você fazer benchmark de mercado, para você fazer trocas ricas, para você ter um network de qualidade, para você encontrar cases, trocar ideias de parceiros e fornecedores. É tudo, é uma cadeia inteira que complementa. Então, a associatividade sempre é rico. É um investimento você estar numa associatividade, porque você colhe dados. Nós estamos falando aqui de gerenciamento de indicadores que tem a ver com associatividade. Nós falamos aqui com o departamento financeiro, com gestão de pessoas, gestão de risco, compliance, LGPD, tecnologia com inteligência artificial. Tudo, né? Como que é tudo? Então, você estar associado a qualquer sociedade, associação dos seus setores, sem dúvida, a Lageve é uma porta gigante aberta para você. Então, fica a dica, se você não é associado, vem conosco, se associe. Essas trocas são extremamente ricas. É uma associação que tem 21 anos aí de história para compartilhar e fazer a diferença do mercado. Gostaria aqui de agradecer imensamente aqui a presença Obrigada. dessas Gente, A gente agradece. agradece ícones, demais. dessas pessoas incríveis, mulheres. Olha aqui, eu quero fechar aqui, dizendo que aqui, ó, uma mesa de liderança Só feminina. mulheres, A hein? Carol abriu falando que faz parte, ela é membro do grupo Mulheres Inspiradoras. Eu faço parte do mesmo grupo, com muito orgulho. Fica aqui um convite para a Su e para toda a liderança feminina. Realmente, essa rede de apoio é importante para nós que possamos ter mais espaço cada vez mais nas lideranças das empresas. E é um orgulho imenso, uma felicidade gigante estar aqui com vocês. Obrigada e acompanha todos os temas do ConectaCast da Lageve, que ele é rico em conteúdo, inovação. Vem conosco, que você vai ter muito sucesso. Obrigada e até a Obrigada, próxima. gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente.